Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema bem importante. Ah, hum, a rede de normas que organiza e protege os profissionais de saúde aqui no Brasil. E para guiar nossa conversa, a gente está usando um artigo bem interessante do Ricardo Stivel, que é advogado e especialista em direito médico. E ele já começa com algo que parece básico, mas não é. A diferença entre profissão e ocupação na saúde. Pelo que o artigo diz, profissão mesmo assim precisa de formação específica, sabe? Escola reconhecida, registro em conselho para fiscalizar. Já a ocupação, bom, não tem toda essa formalidade. Vamos tentar entender isso melhor. Sim, e é fundamental essa distinção porque, olha, quem é considerado profissional de saúde não é algo fixo, sabe? Muda com o tempo. A regulamentação de novas profissões para transformar uma ocupação numa profissão de fato depende muito do que a sociedade precisa. E, claro, de vontade política. Afinal, legislar sobre profissão é coisa da União, tá lá no artigo 22 da Constituição. Não é assim tão simples. Entendi. E o artigo dá uns exemplos bons para a gente visualizar isso, né? Das profissões que já são regulamentadas. Ele separa por nível de formação. Nível superior. Medicina, odonto, fisioterapia, enfermagem. O clássico, digamos. Aí tem nível técnico, que exige ensino médio completo. Técnico em enfermagem, técnico em radiologia e até nível auxiliar, com base no fundamental. Auxiliar de enfermagem, auxiliar odontológico. Essa divisão, ela é só pela escola ou impacta na prática mesmo? Impacta sim nas duas coisas, teoricamente. A escolaridade é, digamos, o requisito formal, né? Mas geralmente isso está ligado a um tipo de prática diferente, com níveis diferentes de responsabilidade, de autonomia no trabalho. E é curioso notar como o artigo mostra que tem áreas super importantes, tipo instrumentação cirúrgica, podologia, que ainda são vistas como ocupações. Elas ficam nessa categoria porque ainda não tem uma lei federal criando a profissão e o conselho específico para fiscalizar. É um processo, né? Está sempre acontecendo. Faz todo sentido. E além dessas regras bem específicas de cada área, o material fala de um monte de normas mais gerais, do direito mesmo, que valem para todo mundo da saúde. A base de tudo é a Constituição, claro, com o direito à saúde e tal, mas aí entra direito do trabalho, para quem é empregado, direito civil por causa dos contratos e até o Código de Defesa do Consumidor, né? Porque no fundo é uma prestação de serviço. Exato, essa visão da relação como serviço é bem importante. E tem o direito tributário também. Aliás, o artigo cita um exemplo bom aí. Quando os médicos conseguiram entrar no Simples Nacional, lá em 2016. Como é que foi isso? Qual o efeito prático? Olha, esse exemplo do Simples é ótimo para mostrar como a lei geral mexe no dia a dia. Foi uma vitória grande para muitos médicos e clínicas, porque na prática significou menos burocracia e para bastante gente menos imposto para pagar. Facilitou muito a parte de administração, de gestão financeira, sabe? Mostra bem como o direito tributário está ali, presente na rotina da saúde. E mostra também que quando uma categoria se organiza, consegue mudar a legislação. E para complementar essas leis gerais, aí vem as normas bem específicas de cada classe. É onde entram os conselhos, né? Federal, regional, conselho de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, cada um com seu código de ética, suas regras de conduta, fiscalizando a prática ali no dia a dia. Aham. Os conselhos são bem presentes. Muito. E além deles, tem o Ministério da Saúde, claro, definindo políticas nacionais com leis, portarias, resoluções. A Anvisa, que é crucial, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela cuida da segurança de produtos, serviços, ambientes, tudo A Anvisa é super importante mesmo. fundamental. E se a história envolve plano de saúde, aí entra a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para regular essa relação específica. Nossa, é bastante coisa, né? Uma arquitetura cheia de camadas. Imagino que para quem está na área, deve ser um desafio lidar com tudo isso. Tem a Constituição, lei trabalhista, civil, de consumidor, tributária. E depois as regras do Conselho, do Ministério, da Anvisa, da ANS. Ufa! Exatamente. É complexo, mas essa complexidade toda tem um motivo, né? Reflete o quanto a saúde é central da nossa sociedade e essa necessidade constante de buscar um equilíbrio entre os direitos de quem trabalha na área, os deveres éticos deles e, claro, o mais importante,
a segurança e os direitos de quem está sendo cuidado, dos pacientes. E tudo isso com vários órgãos olhando cada um focado numa parte. Então, para a gente amarrar aqui, a regulação dos profissionais de saúde no Brasil é tipo um mosaico. Tem leis que valem para todo mundo e tem regras super específicas de cada grupo, definidas por conselhos, ministérios, agências. Perfeito. É um sistema com várias camadas e entender isso ajuda a ver tanto os direitos quanto as responsabilidades de quem atua na saúde. E para a gente terminar com uma provocação, uma reflexão, pensando nisso que a gente falou, de como as profissões surgem ou são formalizadas por necessidade social e decisão política, que outras atividades que a gente vê hoje ligadas a cuidado, bem-estar, talvez até tecnologia na saúde, que outras áreas poderiam, quem sabe, buscar esse caminho, buscar virar profissão regulamentada no Brasil, conforme a sociedade vai mudando e precisando de coisas novas. Fica aí a pergunta para a gente pensar.